Boa noite, meus lindos. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma edição do nosso Jornal Geográfico, materinha do 7º ano. Como já está virando de praxe, vou compartilhar com vocês uma apresentação e a gente vai trabalhar em cima dela. Qual que é o assunto do 7º ano? Alguém sabe me dizer? São ciclos de produção, tá bom? Ele que está dentro do nosso currículo, já vai começar agora o nosso segundo bimestre. O primeiro ciclo que teve foi o ciclo do pau-brasil. E foi importante por quê? Porque colocou o Brasil no mapa da questão comercial do mundo. Portugal saiu lá de cima, veio, conta a história, que eu não acredito muito que ele chegou aqui por um equívoco do destino, e o Brasil ficou parado por quase 100 anos. Não teve exploração nenhuma. Ele ficou só sendo uma terra de Portugal. Depois, Portugal percebeu que ele precisaria explorar essa terra. E ele explorou como? Tirando uma madeira que fazia uma coloração vermelha para atingir roupas na Europa, que era o pau-brasil, tá bom? Ele aconteceu principalmente nas áreas litorâneas, mas vocês vão pesquisar mais sobre, e ele era trocado por bens produzidos na Europa com os índios, e a mão de obra indígena que foi utilizada nessa época para fazer a extração dele. Depois disso, vem um dos ciclos mais importantes, o ciclo da cana-de-açúcar. Ele se desenvolveu principalmente no Nordeste, porque o clima favorecia o desenvolvimento da cana. O açúcar ele era chamado de ouro branco, por quê? Ele tinha um valor comercial muito alto na Europa. Só que qual que é o ponto que eu quero que vocês pesquisem? Por que essa riqueza não ficou no Brasil? Eu vou dar uma palhinha para vocês. Ela não ficou por causa de um negócio chamado Pacto Colonial, que vocês já estudavam, tem no caderno de vocês. Mas em tese não. Foi a realidade do Brasil, tá bom? Portugal vendia pra gente os produtos pra gente produzir cana a um preço absurdamente alto e comprava o produto final, que era o açúcar, que era extremamente valioso na Europa, por um preço muito baixo. Só que ele teve importância porque ele começou a trazer pessoas interessadas em expandir a produção para dentro do Brasil, certo? E é isso aí. O sistema utilizado foi um negócio chamado Plantation. Ele também está dentro da pesquisa de vocês, quero que vocês façam. Mas a Plantation é você produzir uma coisa só num grande espaço de terra. Quero que vocês ampliem esse conceito, tá bom? Dentro da pesquisa. A monocultura, no nosso caso, foi somente a cana. Mono é um, vem do latim um. E cultura é o que você vai plantar, tá bom? O latifúndio, que é extremas propriedades de terra, que ainda até hoje é um modo de produção do Brasil, as grandes fazendas. A gente produz muito, só que a gente utiliza muito solo. E a mão de obra que foi utilizada nesse ciclo foi a mão de obra proveniente da escravidão africana. Também está dentro da pesquisa de vocês, tá bom? E tudo que a gente produzia era voltado para o mercado externo, no caso a Europa, a nossa monarca era Portugal, tá bom? Depois, com o declínio da cana, a gente descobriu pedras preciosas em um estado do Brasil, que até hoje leva o nome de Minas Gerais por conta da descoberta de ouro, tá bom? O ciclo do ouro ele foi importante porque ele desenvolveu a nossa intelectualidade, porque a família real veio para o Brasil nessa época, então ela trouxe a primeira biblioteca, ela trouxe a primeira companhia de teatro, fundou a primeira escola. Então a gente teve um crescimento intelectual e da ideia de Brasil como Brasil, mas o ponto mais importante foi que quem estava minerando não tinha tempo para plantar. Então surgiu os primeiros centros urbanos, as primeiras cidades, para atender o quê? A demanda de quem estava explorando ouro. Isso foi importante porque deu início ao processo de urbanização do Brasil, tá bom? E aí vem o nosso ciclo mais importante, que o qual eu quero que vocês deem mais atenção dentro da nossa aula, tá bom? Dentro da nossa pesquisa e dentro de tudo, que foi o ciclo do café. Por que ele foi importante? Ele trouxe uma produção de riqueza absurda e vocês vão desenvolver isso na pesquisa. Começou aqui em São Paulo, no Rio, se ampliou pelo Vale do Paraíba, regiões como Presidente Prudente, no estado de São Paulo, que são limite, que até então era considerado território indígena, foi ocupada. A gente passou a ter
o uso efetivo do nosso solo para produção. Só que ele é o ciclo mais importante porque, de todos esses que a gente conversou, foi o primeiro em que o dinheiro produzido ficou dentro do Brasil. E ele foi reinvestido dando bases para a nossa indústria, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam disso tudo? Que foi todo um processo, e esse processo dos ciclos de produção foi o que consumou a nossa territorialização no primeiro momento, como está na pesquisa anterior, tá? E foi os ciclos que ajudou a gente a se construir. O café foi mais importante por quê? Porque o dinheiro que ficou, ele foi reinvestido na indústria. E esse reinvestimento da indústria, mais para frente vocês vão entender que foi a base do coração do Brasil, como a gente conhece, e da importância do Estado de São Paulo, porque foi então que o Estado de São Paulo passou a ter um destaque dentro da colocação política e da colocação industrial financeira do Brasil, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem, até a próxima edição. Tchau, tchau.